10 da manhã, mais 49 minutos, já aqui conosco, ele que estava agora há pouco no telefone buscando informação. Eu escutei ele falando assim, ó, então tá fechado? Posso falar? Não posso, como é que tá? Em busca de informação, bota a câmera nele. Já conosco aqui o nosso Michel Anderson. Michel, bom dia para você. E se tiver informação, já fala para a galera que tá na expectativa aqui. Michel, bom dia. Bom dia para você, bom dia ao João. Bem-vindo novamente, depois das férias. Muito obrigado. Saudade de você. Não muita, mas que isso? Algumas. Mas enfim, bom dia para os Jujubas aí. A gente estava monitorando aí todas as situações possíveis e temos algumas novidades aí. Quando você quiser puxar alguma coisa, quando a gente for entrando nos assuntos aí, vamos deixar um suspensezinho. A gente está no assunto do Remo. Você tem alguma novidade quente do Remo? Não, tem novidade quente do Remo. Sobre o Pikachu, alguma? É verdade, Ih, né? rapaz. Notícia do Zé Maria Trindade. E aconteceu a reunião, eles não foram juntos à reunião, né? Mas aconteceu a reunião no mesmo dia. Quais? Uma com o representante do Pikachu, o pai dele. E a outra com o representante do Ganso. Né? Agora, a questão do Ganso a gente só tem que tratar porque, com certeza, o tema Ganso foi tratado, mas o Papito também tem outros atletas, né? Então, a gente tem que ir com um pouco mais de cautela. Do Iago é o Iago e pronto. No caso, o representante do Ganso também representa outros atletas, então a reunião poderia não ser pelo Ganso, e sim por outro atleta. Mas com certeza o Ganso foi tema. Sim, né? sim. Com certeza o Ganso foi tema. Eu só estou tentando confirmar se foi só o Ganso ou se teve mais alguém, né? O que eu tenho sobre o Iago? A proposta está na mesa, é um contrato de 1 ano, um contrato que é abaixo do que o Fortaleza pagava para o Iago, e o Iago ele tem agora nas mãos o poder de decidir se ele quer jogar no Remo ou não. Existe também uma proposta da Turquia, e que vai ter uma reunião hoje, né, para poder analisar com calma, ver o que o clube de lá vai oferecer. Não tem no nome do clube, mas tem essa proposta da Turquia. E aí, a partir daí, dessa situação, o Iago vai decidir o futuro dele. Clubes do Brasil também sondaram o Iago, como a Chape, como o Atlético, enfim. Mas não chegou a ter, pelo menos as informações que eu tive, a gente não chegou a ter uma proposta efetiva pelo Iago, né? Proposta na mesa do Remo, contrato de 1 ano, um valor interessante, contrato de 1 ano com renovação por mais 1 ano em caso de permanência. Permanência na Série A. Assim vai funcionar o contrato do Iago, porque o Remo está com política de pés no chão, não sabe o que vai acontecer na temporada, pode dar muito certo, pode dar muito errado. E outra, o Tonhão também está no último ano de mandato. Então, por estar no último ano de mandato, se eu não me engano, o estatuto não permite fazer contratos longos para deixar para a diretoria futura. Então, essa é a situação atual de momento, e a gente vai ter uma definição nos próximos dias. A proposta agradou. O que eu posso falar é que a proposta agradou, mas o atleta é quem vai decidir. O Rossafa também confirmou essa informação lá de Campinas, né? E ele postou há 17 minutos atrás: Pikachu cada vez mais próximo de ser oficializado como o novo reforço do Remo. E ele disse aqui na informação que ele deu antes também, de que classificou como negociação avançada. Não, a proposta está na mesa. A proposta, a parte financeira já foi toda conversada. O que está faltando é o Iago decidir se ele quer ficar em Belém, quer ficar no Brasil, ou se ele quer ir para o exterior. Então, vão ouvir essa proposta do exterior, e aí o Iago vai decidir. Michel, e o que tu acha, pelo que tu sentiu? Pelo meu achismo, acho que ele vai ser jogador do Remo. Jogador do Remo. Pelo meu achismo. Mas a gente tem que aguardar enquanto não está no papel.
sentimento ou Sentimento, alguma coisa... tô falando achismo. Não, eu sei. Ou alguma coisa de percepção que... Não, que você achismo. Por tudo que eu conversei, com as partes que eu conversei. Ele é simpático à proposta do Remo. Conversei com... A proposta agradou. Financeiramente, a proposta agradou. Não é o mesmo contrato que ele tinha no Fortaleza, mas é uma proposta interessante. Eu acho que isso diz muito sobre que tipo de proposta agora o Pikachu vai ter no futebol brasileiro, né? Porque o Atlético que você falou, Atlético Mineiro ou Paranaense? Não, Paranaense. Pois é. E eu acho muito, assim, é possível, claro que é possível, mas improvável que venham propostas grandiosas para o Pikachu nesse momento. Né? E não sei o valor, né? Michel passou que é abaixo do que ele recebia no Fortaleza, portanto, proposta de 1 ano, apresentada pelo Remo para o Iago Pikachu, na mesa, aguardando apenas o ok do atleta, e a qualquer momento, nas próximas horas ou dias, Pikachu pode ser confirmado. Senhores, é o seguinte, para a realidade do Remo, Pikachu é uma grande contratação, tá? O Rodrigo Sarava está falando aqui, em relação a atletas, isso não impede do Remo fazer contrato de 2 anos e tal, apenas em contrato com empresas. Pois é, então se isso não impede, é uma decisão mesmo do Tonhão por conta de não deixar um problema para o ano seguinte. É uma questão de vontade. De responsabilidade, né, com a situação. Mas... Até porque o Tonhão, numa entrevista que deu ontem à noite, né, ao programa Bola na Torre, ele falava que, neste momento, o seu sentimento é de passar o bastão. Né? Neste momento, até pelas questões... porque, cara, você ser presidente de um clube é complicado. Então, neste momento, o pensamento do Tonhão é encerrar o seu mandato em 26 e passar o bastão. Né? Então, principalmente, tendo esse pensamento, ele vai tentar organizar tudo ali até o momento que ele está, né? Para não comprometer o próximo que venha depois. Mas, portanto, aí a confirmação, Iago Pikachu recebendo a proposta de 1 ano do Clube do Remo, proposta na mesa. Além do Iago Pikachu, o Remo também monitora a situação do zagueiro Thalisson. Ainda comentando essa questão do Pikachu, tô vendo aqui gente aqui no chat do YouTube, por exemplo, o Edmilson Assunção. Pikachu está em final de carreira. Cara, o Pikachu tem 33 anos de idade. E hoje em dia, um jogador com 33 anos, jogador que se cuida, tá? E o Pikachu se cuida. Ainda tem muita lenha pra queimar, tá? Por isso que eu falei, cara, pra realidade do Remo, o Pikachu ainda vindo por um preço abaixo do que ele vinha ganhando no Fortaleza, é uma grande contratação pro Remo, cara. E ele não vai jogar de lateral, tá? Ele vai jogar do meio pra frente. Esqueça um Pikachu de lateral. Não existe Pikachu de lateral mais. O Pikachu ele vem como extremo, como extremo. Se falava de ponta, né, ponta externo, direita. Enfim, E tem um detalhe aí que o torcedor precisa se atentar. E pra ele é muito bom, Michel, porque Atlético Paranaense, Chape, pra ele não geraria tanta repercussão nacional como ele vir pro Clube do Remo. Porque a história é a seguinte, ele voltando pro Pará, pro maior rival do Paysandu, o clube que o revelou, quando o Remo tá na Série A e o Paysandu tá na C. Isso vai reverberar no país inteiro, cara. E hoje o Remo, qualquer coisa que sai do Remo hoje, a nível nacional, os caras discutem bastante. Então é mais uma história que envolve aí o Remo na Série A. As pessoas já entenderam no Brasil que o Remo engaja muito nas redes sociais. Né? Nosso povo gosta muito de futebol. Então, isso que você falou é verdade. Então, tudo que vai repercutir bastante, né? Essa vinda do Pikachu, caso seja confirmado. E tem um detalhe para quem critica a questão do Pikachu. Primeiro, como o João falou, é um jogador de 33 anos, está bem longe do fim da carreira. Segundo, um cara que está desde 2015 fora de Belém e jogando em alto nível, sabe o que é jogar uma Série A e com muita competência. Mas a temporada dele esse ano não foi boa. A temporada do Fortaleza esse ano não foi boa. Né? E tem um terceiro ponto. É um jogador daqui. E mais do que nunca, eu tenho certeza absoluta que se o Iago vier, ele vai querer dar 200% para manter o Remo na Série A e para ser essa referência, para ser essa representatividade do povo, da torcida do Clube do Remo. Jogou no rival. E daí? Quantos jogadores já não atuaram no rival, pelo Brasil inteiro, aqui em Remo, Paysandu,
e chegaram e conseguiram fazer e honrar a camisa e tudo mais. O que importa é lá dentro de campo, e eu tenho certeza que ele vai representar. Ele não vai jogar o nome dele no lixo, e eu tenho certeza que ele vai ser um dos caras que mais vai se entregar nesse projeto de 2026. E o Iago Pikachu, ele sempre teve essa característica, né? Eu lembro, cara, não vou lembrar o ano agora, não lembro se foi 2007 ou 2008, que ele foi para a Copa São Paulo com o Castanhal. Essa altura morava lá e foi acompanhando, mas já fui como parte da imprensa. Fui acompanhar e tudo. Iago Pikachu, Rossi estava nesse time do Castanhal, o Igor Henrique estava nesse time do Castanhal. Não. Eu fui acompanhar. Nessa época eu estava... Você já tinha abandonado? 12, 13... Não, tinha uns 13 anos, 14, talvez um pouco mais. Eu fui de cameraman, cinegrafista. Cinegrafista. Mas só para entender o contexto, você já tinha abandonado a carreira? Já tinha largado a carreira de futebol. Eu larguei cedo a carreira. Foi joelho? Larguei cedo a carreira com 16 anos, já abandonei a carreira de futebol. Foi joelho? Os dois, joelho e falta de empresário também, principalmente. Mas ali, àquela altura, qual é o principal ponto? O Pikachu, ele sempre foi um cara de grupo. Ele sempre foi um cara extremamente comprometido. O Pikachu começou aquela Copa São Paulo, e porque isso foi muito marcante, porque era muito claro que o Pikachu ele tinha mais potencial do que o... Você lembra do Gleicinho, lateral direito? Lembro. Só que àquela altura... Cabelo de boneca velha. O Gleicinho já estava e tudo, e começou como titular o primeiro jogo. No segundo jogo, o Pikachu entra, faz gol contra o Palmeiras, assume, joga o terceiro, mas mesmo assim, cara, ele sempre se dedicando nos treinos, sempre foi extremamente aplicado, extremamente voluntarioso, e no Paysandu isso também ficou muito claro, né? Então, assim, o comportamento do Pikachu, ele sempre foi um cara aplicado, dedicado, atleta, de grupo. Então, assim, não vejo qualquer tipo de problema em relação à idade, em relação à característica, comportamento, muito pelo contrário. Então, é como o Michel falou, qualquer tipo de coisa que seja levantada para essa questão de vai dar certo ou não, é muito também por ser daqui. Porque um cara com o rendimento do Pikachu, com a carreira do Pikachu e com a bola que tem o Pikachu, em qualquer outra situação seria analisado como uma grande contratação. É isso mesmo. Eu vi uma matéria, acho que foi do um jornalista chamado Konama, que tem uma página, e ele falava que o Vargas, né, atacante Vargas, o chileno, foi oferecido ao Remo. Ele que está no Audax italiano. Você que era o Vargas do Eduardo Paysandu. Vargas, né? Que ele teria sido oferecido ao Remo. Agora é aquela questão, se a gente for levantar a bola de todo mundo que é oferecido ou que faz sondagem, vão ser 20, 30 por dia. Então, além do oferecimento e da sondagem, a gente espera algo mais, né? Pra galera que diz assim, não acerta uma, vai nessa. O que eu posso garantir pro torcedor... Pode não ter o fechamento, e é absolutamente normal. De 10 que se fala, de repente 8 podem não fechar. Isso acontece. Você está negociando, não deu certo, o atleta não aceitou suas condições, o Remo, ou o clube ou o atleta não entraram em um acordo, perfeito, e você vai para uma próxima página. Assim como você teve, por exemplo, agora a situação do Ítalo Carvalho no Paysandu. Paysandu teve interesse, fez proposta, recusado, foi noticiado. Significa que não era que não tinha veracidade? Não, significa que não deu certo. A situação do Carlinhos, por exemplo, quando foi ventilado. Agora a situação do Pikachu. Pode ser, eventualmente, que o Pikachu aceite a proposta da Turquia. Isso não vai significar que não tenha havido a negociação com o Remo. Isso é absolutamente normal. Eu particularmente só não gosto quando existe a sondagem que a proposta não está na mesa e que é divulgado. Aí eu já não acho legal. Porque assim, senão fica muito vago. Eu sonhei com o Arrascaeta. Como você tá... Eu que nem... Você imagina com a Arrascaeta. O Remo analisa 30 jogadores por dia. Pois é, aí fica muito vago. Eu sonhei com a Bruna Marquezine. Eu vou mandar um direct pra ela. Eu sondei ela. Aí não, entendeu? Não, ela mandou mensagem, mas eu não respondi. Agora, quando tem a proposta, né, que é o caso do Iago. Pikachu. Eu chamo mais de Iago, mas é o Pikachu, né? Enfim. Quando tem a proposta, aí eu acho que vale sim falar, entendeu? Claro. Quando a proposta está na mesa, quando o jogador conversa de fato, negocia a base salarial... Isso é notícia de fato. Isso é notícia. Aí eu acho que vale... aí entra o que você falou. Se vai fechar ou não, são outros 500. Mas que está existindo a conversa e que a negociação fluiu, isso é um fato, né? Mas continuo afirmando. O meu achismo é que o Iago vai jogar aqui. E só um detalhe, tá? Tem aqui o Paulo Balesteiro, diz assim, bom dia, o Paulo Henrique Ganso me falou que vai ficar no Fluminense. Independente do Ganso, só para confirmar a informação que o Michel trouxe agora há pouco aqui. O representante do Ganso também representa outros atletas. Então, assim, é importante que
se veja se esta reunião foi tratado, claro, só o nome do Ganso, ou se outro atleta, que também é representado por este empresário que estava na reunião, ele também estava na fita. 11 da manhã, mais 4 minutos, daqui a pouco vamos falar do Paysandu. A galera que está ligada aqui no chat, Anderson Real, Ganso vem para o Remo, ele vem para encerrar a carreira dele aqui no Pará. Fábio Leão, Pikachu não vai dar certo no Remo, qualquer vídeo ou imagem dele com o torcedor do Paysandu vai criar rejeição perante a torcida do Paysandu. Eu acho que a grande questão é essa ressonância, né? Eu acho que a grande questão também, além de ser daqui, é esse fato da identificação que o Pikachu tem com a torcida do Paysandu. Do lado da torcida do Remo, acho que vai ficar meio que uma divisão, né? Uma galera vai ficar com o pé atrás, outra não. Mas do lado do Paysandu, certamente o torcedor do Paysandu vai... E para mim a torcida do Remo não tem que entrar nessa barca, porque é óbvio que a torcida do Paysandu vai tentar diminuir a contratação o máximo possível. Sim. Porque não quer ver o seu ídolo, o seu jogador ali, tem gente que acha que o Pikachu é um ídolo, tem gente que não acha, enfim. Mas não quer ver um jogador que representou tanto um clube vestir a camisa do maior rival nessa situação, né? Série A, Série C. Porque ficou muito marcado, Michel, aquela entrevista que ele deu pro Bolívia, há pelo menos uns 10 anos atrás. Ele pergunta, um time que você não jogaria. Ele falou Remo. Mas depois, ele deu uma entrevista pro pessoal do Futebol Zoeiro, anos depois, né? Já consolidado agora, no Fortaleza e tudo mais, falando que Remo e Paysandu tem que se unir, pensar né? em se unir, fazer como fizeram o Fortaleza. Será que a rivalidade tem que ficar só no campo? E que ele é um profissional, cara. E que ele é um profissional da bola. E abriu aí a possibilidade dele, quem sabe, jogar no Remo, né? E isso pode se confirmar agora. E eu torço para que venha. Cara, porque quanto mais barulho a Sim. gente fizer aqui no Futebol Paraense, quanto mais histórias interessantes a gente ver aqui, mais audiência vem e mais gente vai se interessar pelo que está acontecendo aqui. Eu quero mais é que venha mesmo. Cara, sobre essa questão do Iago ter falado, pra mim também muito de boa, cara. Eu sei que o torcedor ele pensa diferente por vezes, mas quem nunca falou uma besteira? Quem nunca falou algo e depois se arrependeu sem pensar? Eu acho que nem é besteira, Michel. Eu acho que nem é besteira. Mas assim, não, é besteira porque jogador de futebol não pode falar isso. Eu tenho certeza que o Iago de hoje Não falaria. não falaria. Pois é, porque entendeu? o Iago de 23 anos não é o mesmo Iago dos 33. Então, assim, a mente do jovem é diferente. Então, assim, para mim é absolutamente natural. Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Acho que a torcida do Remo não tem que se escorar nisso. Acho que a torcida do Remo tem que se escorar que tá vindo um cara abraçar nosso projeto e esse cara vai nos representar em campo. Eu tenho certeza, aí não é achismo, é certeza absoluta. O Iago vai ser o cara que mais vai abraçar esse projeto do Remo se ele topar vir para o Remo em 2026. Por tudo que ele representa no futebol paraense, por toda a história que ele tem, ele não vai querer jogar o nome dele no lixo. Ele só vem se ele tiver a certeza que ele pode entregar algo para o Remo, porque ele sabe que vai ser cobrado por isso. Então, para mim... Após a saída do Kaique Almeida, o Remo vai em busca, né, e tem essa informação também do Lucas Jossafa, que o Remo fez sondagem e tem interesse no empréstimo do atleta. Seria uma boa para você o Thalisson? Seria uma boa. Eu tentei até contato com o empresário dele, mas eu não obtive a resposta ainda. Eu mandei agora de manhã, mas seria uma boa contratação. Thales é muito bom jogador. Uma margem para evolução muito grande, um cara jovem, né? Na ausência do... Não sei se o Kaique vai ter possibilidade de ficar. Qual Kaique? O Kaique Almeida. Não, o Kaique Almeida fechou com o Mirassol. Já fechou com o Mirassol, né? Então, na ausência do Kaique... utilizou ele numa negociação. Na ausência do Kaique, acredito que é uma excelente opção, né, para você estar ali compondo o elenco e, de repente, ele já mostrou que tem qualidade de chegar no time titular, acho que representa bem. Acho que é um bom nome. Eu também acho um bom nome, cara. Eu reafirmo aqui um zagueiro que tem altura, tem velocidade, é jovem, tem técnica e eu não entendo como o Coritiba não usa o cara. De verdade. Acredito que talvez por ele ter participado da campanha do rebaixamento do Paysandu, né, apesar de ser um dos caras que se salvaram, inclusive, nesse rebaixamento do Paysandu no período que ele teve, ele não seja bem visto lá no Coxa, né? Mas é um zagueiro que tem muito potencial para crescer e para se desenvolver e
ele num time um pouco mais acertado e na característica que gosta de jogar o Osório, de sair jogando ali com o zagueiro, se ele gosta de zagueiro com técnica, o Thalisson cabe nesse time aí, quem sabe até para ser titular, cara. Agora, é interessante, né? Porque as informações do mercado nacional, elas vão chegando. Porque não tem jeito, você procurou um cara do interior do Rio de Janeiro, mas você tem o staff do cara, o staff conhece alguém e as informações elas vão chegando, não tem jeito. Agora, existe um mercado que certamente o Remo está atuando fortemente, que é o mercado sul-americano, e esse aí as informações elas ou não chegam ou chegam de uma forma bem escassa, né? Justamente porque o staff do cara que está jogando na Colômbia, o staff do cara que está jogando no Equador, é mais difícil de ter informações. Então, eu acho que essas aí vão ser as surpresas, esse mercado sul-americano que o Remo está explorando. Com certeza. O nosso amigo Felipe Saraiva tá mandando aqui as últimas 3 temporadas. Ele mandou aqui também. Mandou? Leia aí, João. Olha leia aí. só, em 2023... O Saraiva deve estar delirando com essa informação. Tá feliz, tá feliz. 74 jogos, 74 jogos, cara, em 2023. É um volume de jogo incrível. 13 gols e 9 assistências. Em 2024, 65 jogos, 13 gols, 7 assistências. Em 2025, 53 jogos, 6 gols e 3 assistências. Quase 200 jogos em 3 anos. E não só E ele ainda jogos, é muita coisa, mas cara, o nível muita desses jogos. É isso. Competições Libertadores. internacionais, você entendeu? Então, acho que, como eu falei há pouco, qualquer outro jogador que vem com essa credencial ia ser tratado como uma grande contratação. E assim, eu acho que você tocou no ponto. A gente Toquei? acho que tocou num ponto interessante. A gente, às vezes, pesa muito a mão com o nosso jogador daqui, cara. E os caras gostam. Eu sempre digo para jogador daqui, os novos, né? Que eles não precisam estar aqui, que eles precisam sair o mais rápido possível. Porque você acaba perdendo talentos e, por vezes, a gente tem mais paciência com os de fora do que os nossos aqui, quando era para ser o contrário. E aí, quando você tem um jogador do tamanho do Iago, que faz 200 jogos nos últimos 3 anos, com essa quantidade de gols e assistências aí que ele tem, provando, como disse o Felipe, que não é chinelinho, pô, você fica questionando. Enfim, eu particularmente não consigo entender.